hoje, falando da PEC da transição. Vamos falar um pouquinho, saber o que é essa PEC da transição, tentar entender as necessidades dessa PEC. A gente já vem apontando há muito tempo aqui o buraco do orçamento, né, Marcelo? E para que sejam cumpridas aí todas as necessidades de gerenciar um novo governo, está sendo discutida essa PEC da transição. Então, eu queria escutar um pouco de você primeiro, Marcelo. O que você acha? Se isso vai trazer algum impacto maior para a inflação? Como é que você encara isso daí, Marcelo? Vamos primeiro explicar o porquê, né, que estão pedindo essa PEC da transição, né? Vamos lembrar que essa campanha foi uma guerra de quem distribuía mais dinheiro. Então, essa PEC da transição, ela tem, então, o primeiro objetivo dela é que o candidato que ganhou, né, no caso foi o Lula, consiga cumprir o que prometeu, principalmente em relação ao Bolsa Família. Vamos lembrar que se Bolsonaro tivesse ganhado também, era ele que estaria pedindo essa PEC da transição. E por que isso? Porque o orçamento federal ele veio se degradando nos últimos 4 anos, né? Com uma série de cortes, né, em programas do governo federal, e o governo federal acabou entregando parte também desse orçamento, do orçamento federal, na mão do Congresso. Então, essa deterioração fez com que quer dizer, agora no ano de eleição foi pior ainda, né? Um monte de corte, abriu mão de receita e criou um monte de gasto aí para poder se eleger, e não conseguiu o Bolsonaro, e criou um orçamento que eu diria que é o mais mentiroso da história do Brasil. Então, um orçamento que não fica de pé. O orçamento sempre foi meio complicado no Brasil, né? Sempre foi meio peça de ficção, mas esse último, eu diria que o termo certo para ele é imprestável, porque não presta para nada, né? Então, diante disso, vai precisar furar de novo o teto, que já está metralhado que já foi metralhado pelo Bolsonaro. Mas as questões aí que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: bom, tá ok. Vamos liberar aí, vamos dar um waiver que eles estão falando, né, que é uma autorização para gastar acima do teto. Então, a primeira pergunta é: o quanto vai se gastar e o que vai estar incluído nessa PEC? Porque acho razoável as promessas de campanha, beleza. É o Auxílio Brasil? Ok. É lá um ganho real no salário mínimo? Ok. É recompor merenda, farmácia popular que foi destruída por Bolsonaro? Ok. Mas a gente está ouvindo falar já de outras coisas que são perigosas. Investimentos, não que elas não sejam importantes, veja bem, mas é um perigo, né? Essa porteira ela não pode ficar escancarada. Então, o primeiro ponto é o que vai ser colocado lá, eu acho que tem que ser feito com parcimônia, e mais do que isso. O Lula, né, e vários membros do partido sempre falaram que não concordavam com o teto de gastos. E aí, Cíngia, como você falou dos impactos que podem ter, quer dizer, mais do que uma autorização para gastar acima do teto em 2023, a pergunta é como é que fica o orçamento dos próximos anos, 2024, 2025, e aí que é a questão de se estabelecer, ok, não vai ser o teto de gastos, que não vai ser a âncora fiscal que estava determinada, mas qual vai ser? Como que o mercado vai olhar e vai sentir confiança? Quer dizer, como é que ele vai medir o risco do governo na hora de investir? Esse governo vai continuar gastando e se endividando e aumentando a dívida pública, e aí, assim, tendo impacto em juros, tendo impacto depois em inflação? Então, mais do que ter esse aval para gastar, que eu acho que é razoável no começo, todo governante, todo presidente que começa um mandato tem essa, digamos assim, 6 meses de graça aí para poder se organizar. Mas, e depois, como é que fica? Porque
tenho certeza que talvez menos do que os 6 meses que a gente costumamente ouve falar de que o presidente tem de tempo para implementar suas coisas, eu acho que se ele começar a gastar e não colocar não colocar no horizonte aí, mostrar para o mercado, olha, a nossa dívida, os nossos gastos vão convergir para esse lado, para aquele lado, quer dizer, sinalizar, dar um conforto, dar uma perspectiva para o mercado, eu acho que tende a popularidade do governo cair, que já imagino que não vai começar muito bem, né? Metade do Brasil votou em Bolsonaro, e aí pode ter problemas no futuro esse governo. Essa é a minha visão geral aí sobre a questão da PEC. Mas, Marcelo, deixa eu só complementar uma coisa. Eu estava dando uma lida da USP, da parte de economia. Só me chamou a atenção um dado. O valor que está nesse orçamento fajuto, aí, que é fajuto, eu acho que qualquer que fosse eleito teria que rever esse orçamento, porque ele é inexequível, tá certo? Mas me chamou a atenção, por exemplo, que a verba destinada ao DENIT não dá para tapar os buracos das estradas do Brasil. Quer dizer, é um negócio, entregaram realmente uma rapadura, né? Seja lá quem fosse o presidente, ele ia ter problemas graves para controlar o país. Você vê, o MEC está destruído, a cultura está destruída, está tudo destruído, assim. Agora, o orçamento secreto está lá, né, de pé. Mas esse é um ponto importante que você tocou. Quando eu falo que tem que ter um limite, é porque essa PEC estoura o teto, mas tem outras fontes aí que podem ser negociadas, e uma delas, que é a principal, é essa questão do orçamento secreto. Então, tudo bem, é o que a gente já falou aqui, é um poder que depois que você concede é difícil tomar de volta, mas o que a gente está ouvindo falar é que uma das linhas de negociação é que eles usem parte desse dinheiro, ok, recebe lá o nome, lá a estrelinha, lá o deputado que direcionou, mas que direcione para programas e para prioridades que o governo federal aponte, entendeu? Isso é importantíssimo. Então, Marcelo, eu ontem estava vendo uma entrevista com o Paulo Pimenta, e foi perguntado sobre o orçamento secreto, que além da implicação econômica e financeira, tem implicação política, né? E ele citou exatamente isso que você está falando, que um bom caminho seria você, o executivo, direcionar essas verbas já alocadas aí para o orçamento secreto para prioridades, inclusive, de investimento. Porque, como o Jean estava falando, a gente não tem dinheiro para nada. Eu estava dando uma olhada no orçamento do transporte escolar, você não tem dinheiro para comprar uma van. Nós estamos falando de um projeto, de um programa nacional. Então, se houver, eu acho que num primeiro momento sempre vai haver essa boa vontade da maioria do parlamento, essas verbas podem ser direcionadas, mesmo que para a região do deputado, para obras prioritárias, para a saúde, para a educação. Então, acho que o caminho vai ser por aí, e até agora, pelo que a gente tem visto nesses 10 dias aí, o Lula tem sido muito hábil, né, nessas negociações. Então, acho que se ele aproveitar esse momento, que existe essa boa vontade, sabe, já declarada, você está acompanhando, já foi declarado isso pelo Kassab, já foi declarado pelo Valdemar da Costa Neto, os outros partidos todos estão com essa boa vontade de formar, mas boa vontade não, com esse interesse de formar com o novo presidente. Então acho que esse problema vai ser resolvido. A gente só não pode ficar acompanhando muito o mercado, né, Marcelo? O mercado é muito histérico, né? Qualquer vírgula que você põe a mais numa frase, o mercado sobe, o mercado desce, o mercado vai para a direita, vai para a esquerda. Quando eu falo em mercado,
Só uma correção. No meu caso, quando vocês ouvirem eu falar em mercado, não é o mercado bolsa de valores. É o mercado, quando eu falo dos investidores, são os caras que vão comprar os projetos do governo e vão colocar dinheiro. É isso. Sim. Tá? Porque, o humor de bolsa esquece. Esquece. Não dá para monitorar. Parece Agora, que só um parênteses, o Valdemar da Costa Neto se colocou como oposição, né? Não. Pero não mútil, né? Pero não mútil. A gente já sabe hoje que 44 deputados eleitos pelo PL já estão dispostos a conversar. Com aquela conversinha que a gente sabe, se for bom para o Brasil, nós vamos votar contra, tal. A gente conhece o Valdemar da Costa Neto, né? Eu não vejo, sinceramente, só para concluir, nesse primeiro momento, grandes empecilhos para o Lula fazer uma ampla negociação política para tentar botar essas contas relativamente em ordem. Eu acho... Negociação política. Só um parênteses. A gente está falando de orçamento secreto, mas outra coisa que vai acontecer são os cargos. E eu acho que nesse sexto vai entrar essa negociação de cargos também, não tenha dúvida. Mas isso aí, desde a primeira eleição lá em Atenas, sempre discutiu o cargo, faz parte do jogo. O que se discute, o que se critica é a falta de transparência. Se o meu partido vai apoiar, mesmo que num segundo momento, o presidente da República, eu posso bater na mesa abertamente, não precisa ser reunião fechada, e exigir um cargo. Faz parte do jogo. Negociar e dividir poder. Sabe, não tenha dúvida disso. Nesse ponto eu estou gostando do MDB. Sabe, o próprio Kassab está jogando abertamente. Ele falou, vamos dar apoio, o PSD vai dar apoio, então nós queremos 2 ministérios. A partir daí, vamos negociar. Eu só queria fazer um comentário rápido. Eu acho que, assim, por exemplo, o Lula foi muito feliz em colocar o Alckmin como coordenador dessa transição, vamos chamar assim. O Alckmin e os alquimistas que estão chegando, né? Eu gostei da frase. Não é minha, mas eu gostei. Os alquimistas estão chegando. Eu acho que ele foi muito feliz, porque o Alckmin tem aquela característica, né? Ele jamais vai levantar a voz, jamais vai brigar com alguém, né? Não é à toa que ele tem o apelido de picolé de chuchu, não é isso? É um cara que não tem... Chuchu não tem gosto de nada, né? Então, ele realmente acertou. Eu estava vendo ontem os primeiros nomes de coordenação da economia, da parte de social, também foram nomes muito bem escolhidos, né? Tem uma mistura ali de pessoas, não vi o resto hoje, que ontem falaram que iam divulgar o restante. Muita especulação ainda, já muita especulação. Não estou falando de ministério, não, estou falando de coordenação mesmo da equipe. Não. Da equipe. Nomes de peso. Tem nomes de peso que vai contribuir com muita coisa. Eu acho que foi muito bem escolhido. Eu acho que essa transição tem tudo para caminhar bem.